Olá a todos, esse é um episódio do Tomada de Decisão, um programa feito para ajudar você que é interno, que é recém-formado, que está no serviço militar ou residente de clínica, a conseguir entender e a processar como a gente aborda um paciente, né? Quando a gente é o primeiro médico que está atendendo eles, a gente consegue ali pegar história, exame físico, quais são os diagnósticos que eu monto, quais são as primeiras condutas que eu tenho que tomar. Eu sou Ronaldo Gismondi, eu sou editor do Whitebook, sou professor na Universidade Federal Fluminense e eu estou aqui com o prazer hoje de receber uma das pessoas que me acompanha há mais tempo juntos, a gente trabalha há muitos anos juntos, que eu gosto muito, que é meu braço direito e esquerdo aqui na AFIA, né? Que é a Dayana Quintanilha Palmer. Dayana é clínica, fez clínica médica, clínica raiz, vê doente em um hospital. Ela fez mestrado em clínica médica comigo e trabalha aqui não só na SPM, como também no Research Center da AFIA. Dayana, muito bem-vinda. Obrigada, Ronaldo. Feliz demais com o convite, né? Acho que relembrando aí nossos tempos de enfermaria, quando eu era residente, discutir o caso e eu lembro com muita saudade desse tempo e estou muito feliz de poder estar aqui e contribuir aí com tomada de decisão. Legal. Sua turma na UF foi qual? Olha, Peraí. Eu sou da 210, né? Então sou de 210, então é isso. A minha sua turma turma é a 210. É porque eu acho que a sua turma não chegou a pegar a disciplina que a gente fez de raciocínio clínico depois, né? Nesse modelo. Ah, não, nesse modelo não. Eu peguei a gente começou pela 113. Eu fiz só a disciplina do Ricardo Carneiro, que era que era aprendizado baseado em lista de problemas. Era a precursora dessa disciplina atual que a gente está aqui, né? Ah, muito bom, muito bom. Muito legal. Então, qual é a ideia? Eu vou te passar um caso, história exame físico, igual se nós fôssemos o primeiro médico a estar vendo o paciente. Isso é importante porque quando a gente é interno ou é recém-formado, o nosso primeiro emprego, muitas vezes, é numa emergência ou num hospital geral ou no médico de família, num consultório, e você é a primeira pessoa que o paciente está procurando. Enquanto que a formação universitária em grandes centros ocorre normalmente em hospitais terciários ou quaternários, onde o paciente já tem diagnóstico, já fez exame, você pega o doente já muito trabalhado, muito mastigado. Então a ideia aqui é justamente preparar o mais jovem, tipo assim, se você fosse a primeira pessoa a vê-lo, se você estivesse sozinho, qual é o caminho que você tem que seguir para você conseguir chegar lá? E uma coisa importante é que a ideia é, não tem pegadinha, não tem caso difícil, são situações do dia a dia, porque o médico de formação geral, ele tem que estar preparado para o que é comum, né? Aquilo que mais tradicionalmente. Se você souber o caminho das coisas mais comuns, todo diagnóstico difícil você consegue fazer só de ficar no caminho certo, tá? Então eu vou te passar um pouquinho a história do exame físico, e a gente abre para tirar as perguntas e falar as dúvidas. Então a situação é a seguinte, é uma mulher de 34 anos, uma professora, que há 2 dias ela começa com febre alta, ela mede, faz 38,5. Durante a febre ela tem calafrio, mal-estar, e ela está com uma dor lombar à direita, que incomoda bastante ela, não pareceu ser uma dor de coluna, uma dor mecânica, era uma dor que tinha vários aspectos inflamatórios, ela era contínua, acordava doente à noite, era mais lateralizada, né? Não era no meio da coluna, e ela tinha uma queixa urinária um pouco frustra, ela tinha uma sensação de estar urinando muitas vezes, mas quando a gente perguntava sobre alteração na cor, no odor, ou dor propriamente dita, ela não conseguia especificar isso. Por outro lado, ela é uma moça que aos 34 não tem parceiro sexual fixo, ela teve relações uma única vez, com uma única pessoa, na verdade, nesse ano, nunca engravidou, quer dizer, mentira, nunca teve neném, é um para zero, mas já teve uma gravidez que acabou num aborto espontâneo aos 25 anos. Depois, segundo ela não tentou mais engravidar. Mas ela tem infecção urinária de repetição, uma coisa que perturba ela. Aqui em 2025 é o 3º episódio dela, mas nunca ela tinha ficado tão ruim assim. Normalmente são só sintomas urinários. Ela lembra que ela usou da última vez uma associação de Pyridium, que é o nome comercial, né, com a nitrofurantoína, que é um antibiótico. Não tinha mais nada de diferente, nenhuma alergia, nada mais. Examinando ela, era um exame físico até ok, ela estava lúcida, corada, um bom estado geral, ausculta cardiopulmonar normal, um abdômen sem irritação peritoneal, um membro sem edema e as panturrilhas livres. A gente não tem um relato de Jordano para essa doente, tá? Ela estava eupneica, saturava bem, mas uma frequência cardíaca de 112 e uma PA de 100 por 60, que segundo ela é a PA dela habitual, um enchimento capilar
era bom. E aí eu ia ouvir de você um pouquinho, se você fosse a primeira médica a atender essa moça, quais seriam suas hipóteses, quais são os diagnósticos diferenciais e como é que você conduziria esse caso. Certo, Ronaldo. É um caso bem comum mesmo de emergência, né? Até comum, eu trabalho mais em enfermaria, né? De receber esses pacientes também lá na enfermaria. Uma paciente jovem com um quadro aí de febre, sintomas urinários não tão específicos, mas tem uma queixa aí de polaciúria. E um exame físico, a princípio, ok, mas com essa taquicardia que incomoda, né? Ela fala que a pressão dela é por aí, é limítrofe pra gente, né? Se a gente for avaliar objetivamente, mas incomoda um pouquinho, né? De exame físico, talvez até olhasse ali o tempo de enchimento capilar para a gente poder checar se tem algum sinal aí de hipoperfusão, mas na hora de pensar o diagnóstico diferencial, pensaria muito, né, no MITU, né, uma infecção do trato urinário, seria acho que o primeiro diagnóstico que me viria assim em mente. E aí a gente pensaria mais para pielonefrite, porque é uma paciente que está com febre, né, não é uma infecção localizada ali na bexiga, não seria uma cistite, seria algo mais olhando aí para uma infecção mais alta. Eu também pensaria, assim, em ampliar também, eu sempre gosto da gente fazer esse exercício independente. Isso aqui com certeza não existe isso na medicina, né? É sempre bom a gente abrir o diagnóstico diferencial, principalmente nesse início em que a gente está investigando. E aí eu pensaria também em nefrolitise, talvez olhar um pouco mais para alguma questão ginecológica, revisar na história dela se ela tem corrimento, alguma coisa que possa direcionar a gente aí para uma doença ginecológica, uma doença inflamatória pélvica. Pensaria também em algumas complicações que podem vir associadas à pielonefrite, por exemplo, um abscesso, algo assim, mas pensando em diagnóstico diferencial. Mas como carro-chefe, eu iria aí mesmo para uma infecção do trato urinário, que é o mais comum até da gente ver nesses casos com esse tipo de queixa. E aí, em base disso, eu concordo 100%, né? Então a gente tem infecção urinária alta como carro principal, um diagnóstico diferencial, uma outra infecção, que é a infecção pélvica, né? A doença inflamatória pélvica, quando eu tenho pielonefrite, e quando é só cistite, a uretrite, né? Que é um diagnóstico ou cervicite na mulher que faz. E como uma hipótese menos provável, outras causas de dor lombar inflamatória, naquela região ali, tem o fígado, tem a aorta, tem a curva do duodeno, o pâncreas, mas são bem mais raros de entrar nesse diagnóstico. E aí, quais exames você acha que a gente deve pedir para ela nessa primeira leva? E se você espera os exames ou se você começa já um tratamento para ela? Bom, vamos lá, assim, primeiro a gente faz aí o nosso apanhado aí de exame de hemograma, bioquímica, né, até para a gente checar se essa paciente tem alguma disfunção orgânica que a gente veja no laboratório, né, a gente vai checar a função renal dessa paciente, avaliar bilirrubinas, a plaqueta, para a gente ver essa questão associadas a fatores critérios do SOFA, né, para a gente ver se ela se enquadra em algum critério de sepse, glicemia, o PCR, para ver se ela está com PCR alterado, indicando aí uma inflamação, e depois até para a gente acompanhar como que esse PCR vai evoluir. A gasometria é uma possibilidade também, considerando que é uma paciente que tem aí um sinal que incomoda, ali uma taquicardia, está num contexto que provavelmente é um contexto infeccioso. A gente pode avaliar se ela tem algum distúrbio aí na gasometria, checar o lactato dessa paciente. Com relação aos exames de imagem, a gente, assim, teoricamente, segundo até os guidelines, né, não seria obrigatório a gente fazer um exame de imagem para essa paciente, mas no mundo real, a maioria desses pacientes fazem um exame de imagem e ajuda a gente a direcionar. No caso dela, eu pediria aí um ultrassom, só para a gente ver se ela tem alguma questão obstrutiva ali da via renal, até porque isso mudaria nossa prioridade de tratamento, né? Se ela tivesse uma nefrolitise ali associada, a gente precisaria resolver isso. E com relação a se eu já trataria essa paciente, considerando todo o caso clínico, assim, faltou o EAS, não é importante a gente ver o EAS para ver se ela tem ali algum sinal de infecção urinária. E considerando o caso clínico, assim, eu já coletaria as culturas dessa paciente e vendo aí, talvez eu aguardasse os primeiros exames, pelo menos, a gasometria,
hidrataria essa paciente e aguardaria os resultados iniciais para a gente poder decidir o antibiótico ou não nesse primeiro momento. Perfeito. Então a gente vai pedir alguns exames de sangue para ver inflamação, né? Hemograma, PCR. Temos que olhar a função renal, né? Obrigatório. E a gasometria é muito importante porque ela complementa o exame físico nessa questão da avaliação da perfusão e da gravidade, né? Ela tem uma taquicardia e aí uma dica, as pessoas falam, será que não é da febre? Bom, é só você ver. Se ela tiver com febre na hora do exame, o que eu faço às vezes, eu faço dipirona, espero a febre baixar e vejo se a taquicardia é sustentada, né? Um doente que mantém esse taquicárdico, mesmo sem febre, isso é um sinal inflamatório super importante. E esses doentes jovens, eles às vezes estão com um estado geral bom, né, no início, e quando afunda é muito rápido, né? Então, você pegar essas pequenas sutilezas da taquicardia, de uma acidose na gasometria, né, às vezes uma hipotensãozinha postural, podem ser uma dica super diferencial. Vamos no EAS na cultura e vamos numa imagem que inicialmente é o ultrassom, né? Lembrando que se o doente tiver febre apesar do antibiótico, uma dor muito importante, esses a imagem obrigatória. Já na pielonefrite, sem fator de risco e sem complicação, a imagem ela é opcional. Perfeito. Então eu vou trazer para você um pouquinho os resultados, tá? Esses casos são sempre inspirados em situações que aconteceram, né? Mas sempre totalmente anonimizados, né? A gente muda vários detalhes para não poder reconhecer. Ela tinha um hematócrito bom, tá? 36, 13.500 de leuco, com 8% de bastões. Uma ureia de 30, com uma creatina de 1, uma proteína C reativa de 8,5 mg por decilitro, né? Nesse tipo de casa de unidade, miligrama por decilitro, a PCR é normal até 0,5, então tá 8,5. Na gasometria, um pH de 7,40, uma PO2 em ar ambiente de 90, saturando bem, acima de 94%, uma PCO2 de 35, um bicarbonato de 18, com um lactato de 3,5 milimol por litro e um base excess de -7. Ultrassonografia, rins de tamanho normal, ecogenicidade preservada, sem dilatação pielocalicial, a princípio dentro do rim, também sem nenhuma imagem de litíase. E aí? Certo, Ronaldo. Assim, a gente pode ver que os exames eles estão indo na direção do que a gente estava pensando inicialmente, né? Uma paciente que tem uma leucocitose, que tem um desvio à esquerda ali, um bastão aumentado, sugere aí uma resposta inflamatória aguda, né? Comum na pielonefrite. O desvio à esquerda traz para a gente um direcionamento de que a gente deve estar diante de uma infecção bacteriana, né? Uma função renal aí preservada, o que para a gente é uma informação muito importante ali, pensando nos critérios do SOFA e também pensando no antibiótico que a gente vai fazer, se a gente precisaria posteriormente ajustar ou não a dose desse antibiótico para a função renal. Uma PCR aumentada, né, aí já dizendo para a gente que é uma paciente que está inflamada, e o lactato que incomoda, né, um lactato aumentado, que apesar assim, de não ser um critério do SOFA, mas ali a gente sugere uma hipoperfusão tecidual, ainda mais nesse contexto que a gente está, né, de uma paciente com uma infecção, pode ser um sinal aí precoce de uma sepse dessa paciente. Os estudos demonstram, né, que o lactato elevado ele pode ser um marcador precoce de hipoperfusão tecidual, mesmo na ausência de hipotensão inicial. Então, acende aí uma bandeira vermelha para a gente, né? A gasometria dela tem ali um pH compensado, tem uma PCO2 limítrofe, um bicarbonato baixo, que indicam para a gente que ela tem sim uma acidose metabólica com uma compensação respiratória. Então, é mais um fator aí para a gente trazer de alerta. Então, é uma paciente que, assim, que a princípio precisa de uma abordagem cuidadosa, uma monitoração cuidadosa dessa paciente. A gente vai precisar coletar culturas, hidratar essa paciente, começar antibiótico, pensar já no pacote aí de sepse, já que, apesar dela não preencher critérios clássicos, ela tem um lactato aumentado e que acende nossa luz vermelha, né? Então, já seria um pouco mais cuidadosa com essa paciente. Perfeito. Então, a doente na chegada, né? A gente falou assim, ó, tá taquicárdica, tem uma PA limítrofe, tem várias infecções prévias, né? Esse tipo de doente, a gente de fato precisa de uma avaliação ou de um exame complementar para a gente ver se tem critérios de gravidade que necessitem da internação, né? A gente sabe que uma pielonefrite,
numa jovem, se fosse um primeiro episódio, se fosse sem nenhum critério de gravidade ou de inflamação, você até pode fazer um antibiótico de boa concentração urinária para casa. Mas essa daí, taquicárdica, exposição prévia a antibiótico, uma chance boa da gente ter resistência, e aí o exame complementar, ele martela firme, ela fala, realmente o doente está inflamada, essa acidosezinha com esse lactato mais alto incomoda bastante, e ela certamente vai precisar de internação e antibiótico parenteral. Foi o que foi feito, tá? A doente tratou, ficou bem, não precisou operar, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho da questão do antimicrobiano, né? Qual antimicrobiano a gente não pode usar e quais que seriam opções nessa paciente, a seu ver? Então, a gente, nesse caso, eu gosto muito assim, quando a gente olha uma paciente que está chegando na emergência, a gente tem protocolos hospitalares, a gente tem orientações, mas eu gosto muito de olhar para o doente, assim, e olhar a particularidade de cada paciente. Nem sempre ele vai se enquadrar num protocolo que está lá como orientação classicamente. Cada um tem a sua história, cada um tem as suas particularidades de fato, né? Então, primeiro, assim, olhar a gravidade, né? É uma paciente que está abrindo um quadro que é um quadro aí que se enquadra em sepse, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, a gente tem pouco espaço para erro, né? Então, a gente precisa ampliar um pouquinho o espectro. E até pensando assim, ela já tem uso de nitrofurantoína prévia, aqui a gente está pensando em infecção alta, né? Então, não posso fazer antibióticos que fiquem ali só concentrados na bexiga, né? Então, a gente olha para o paciente, para o quadro clínico dele, vê que é uma paciente grave, que não daria para a gente fazer um antibiótico oral de início, né? Avaliar os fatores de risco de resistência, ela já usou a nitrofurantoína prévia. No caso, ela ainda não usou quinolona, mas, assim, deixaria isso na manga, essa informação na manga, para descalonar depois, porque nesse início eu faria um antibiótico venoso e eu não faria quinolona. Por que não faria quinolona? Porque, assim, é uma outra questão, né? Agora, já indo para a questão de suscetibilidade local, né? Olhando para os antibiogramas, para o que eu tenho visto assim na prática, a gente tem tido uma alta resistência à quinolona. No hospital que eu trabalho, assim, nos BGNs que chegam na emergência, a gente tem aí uma resistência em torno de 62%, uma sensibilidade, né, em torno de 62%, então, assim, uma resistência alta à quinolona. Então, para essa paciente, eu acho que eu faria quinolona só depois na hora de descalonar, se eu tivesse uma cultura sensível. Então, eu não iria de cara, eu iria ampliar um pouquinho o espectro, pensar aí no ceftriaxone, no cefepime, no piptazo, e com certeza, assim, depois guiar pela cultura, né? A gente tem aí essa possibilidade de coletar a cultura dela e depois guiar até para a gente não segurar essa paciente no hospital, porque essa é uma paciente que, em geral, responde muito bem ao antibiótico e a gente consegue rapidamente passar esse antibiótico oral, avaliando a evolução clínica dela e conseguir dar uma alta precoce para a gente também não expor essa paciente a complicações da internação, né? Então, já que não é uma paciente que eu consigo liberar para casa, por conta dessa questão clínica que a gente conversou, que eu pelo menos consiga direcionar para ter uma alta breve e liberar esse paciente com antibiótico oral. Perfeito, Dá. Então é isso. Um antibiótico que só tem concentração urinária não pode na pielonefrite, né? Se eu tenho sinais sistêmicos. Quinolona é ótima, mas tem muita resistência na comunidade, então você sem um antibiograma é arriscado você usar, tem uma taxa de falha, e a gente sabe que no doente grave, né, a gente tem que começar com um canhão. E a cultura vai ser justamente o que te permite depois ser específico, né? E as céfalos de terceira acabam sendo a nossa opção inicial, né? Talvez de segunda com cefaloxime, mas mais uma de terceira. E uma opção de plano B, se você tiver um paciente com anafilaxia, a cefalosporina, que é muito raro, você tem um aminoglicosídeo, porque ela tem função renal normal, ela é jovem, daria para aguentar um pouquinho, mas a gente usa muito, muito, muito raramente. O paciente ficou bem, deu tudo certo, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Dai, queria agradecer muito a participação aqui e eu aguardo vocês nos próximos episódios, tá bom? Beijo, obrigado. Beleza, obrigada, Ronaldo. Obrigada aí pelo convite, obrigado por todo mundo que ouviu a gente até aqui. E eu acho ótima essa proposta de trazermos casos do dia a dia, porque
Os casos do dia a dia, a gente acaba entrando no automático e nem sempre a gente fica refletindo sobre o que tem de guideline novo, o que tem de novidade que a gente possa, de fato, colocar na nossa prática. Então, é uma boa oportunidade aí para a gente repensar nossas condutas e fazer o melhor para o nosso paciente. Tá bom. Obrigado. Beijo. Áfia, viva o melhor da medicina.